gravação foi iniciada, vamos aguardar alguns segundinhos. Podemos começar. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 8 de abril de 2022. Todos confirmaram a presença e iniciando sessão. Nós temos 4 processos com pedido de sustentação oral. Vamos seguir a ordem da pauta, mas eu já me adiantaria em relação ao meu processo, que é Cabum Comércio Eletrônico S.A., relativo ao AIN 41.28.561. O Hélio entrou em contato comigo ontem ou anteontem, dizendo que o advogado patrono, que é responsável por esse processo, não poderia participar do julgamento porque estava numa viagem ao exterior. Esse processo já foi de minha relatoria no mandato anterior, na composição anterior. Acredito que teve uma proposta de diligência, então seria um retorno dessa diligência e com a sustentação oral desse patrono. Eu não me oponho, então teve uma solicitação de retirada, de pedido de retirada da pauta, para que seja trazido para uma próxima sessão. Eu não vi se tem essa solicitação no processo, mas eu tenho a solicitação por parte do Hélio. De qualquer forma, eu não trouxe voto, então, assim, a minha proposta é pela retirada desse processo, trago para a próxima ou para daqui. A próxima a gente não vai ter, né, que é feriado, então seria daqui 15 dias, traria esse processo, acredito já com a participação do patrono. Aí seria só a gente ouvir se daqui 15 dias esse advogado já estaria presente aqui no Brasil para participar da sustentação oral. Então, já me adiantando para que eu acho que tem algum outro advogado do escritório para acompanhar aqui. Então, só gostaria de confirmar se daqui 15 dias o advogado responsável estará aqui no Brasil e pronto para participar da sustentação oral. É a doutora Mirella, é isso? Isso, bom dia, tudo bem? Bom Vocês dia. me escutam? Perfeito. Sim, ele já estará aqui a partir da segunda-feira. Perfeito, então. Então, eu retiro o processo e o processo volta para a próxima sessão. A nossa próxima sessão é justamente daqui 15 dias por conta do feriado. Tá ótimo, agradeço muito, doutor. Vou formalizar e aí a gente parte para os demais processos. Então, já estou devolvendo para o próprio agendamento da pauta. Processo devolvido. Obrigada, viu? Imagina, Bom dia. Seguindo a ordem da pauta, temos marca distribuidora de medicamentos Eireli, é o AIN 41.11.412, recurso ordinário de relatoria da doutora Daniela. Podemos começar por esse, doutora Daniela? Perfeito? Temos a presença do doutor Nelson Lopes de Oliveira Ferreira Júnior. Doutor Nelson, processo de relatoria da doutora Daniela. Ela faz a leitura da acusação ou das acusações e, na sequência, o senhor pode iniciar a sustentação oral, perfeito? Perfeito. Todos me ouvem bem e conseguem me ver? Muito perfeito. Obrigado. Sim. Bom dia. Doutora Daniela, com a palavra. Obrigada, doutor Samuel. Bom dia a todos. Bom, processo autuada marca distribuidora de medicamentos, auto de infração número 4.111.412. O processo possui uma única acusação de infração relativa a recebimento de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal. A fornecedora foi considerada, teve a sua inscrição estadual cancelada, né, cassada desde o início das operações, GR Distribuidora de Medicamentos, por simulação de existência do estabelecimento. O auto de infração foi mantido no julgamento de primeira instância, né, pelo julgador monocrático, foi apresentado o recurso ordinário pelo contribuinte, de quem também é exigido o imposto por solidariedade do ICMS-ST, e então exige-se do autuado o imposto incidente em toda a cadeia de distribuição do medicamento, e o contribuinte, após a apresentação do recurso ordinário, trouxe novos documentos aos autos,
em sessão de julgamento anterior, o relator anterior optou por converter o julgamento em diligência para restabelecer o contraditório, permitindo que o fisco se manifestasse sobre os novos documentos juntados. E, então, o processo foi a mim distribuído para julgamento da decisão, já saneado com toda a tramitação regularizada sobre o contraditório acerca dos novos documentos apresentados. O contribuinte recentemente apresentou uma nova petição com uma decisão da Câmara Superior sobre um outro processo do caso, mas aí entendo que esse é um documento apresentado só para corroborar uma alegação que ele já trazia, e não vejo por que realizar nova diligência para permitir que a Fazenda se manifeste sobre essa nova decisão juntada junto com os memoriais de julgamento. Entendo que o processo está apto para julgamento, senhor presidente, e acredito que é o quanto basta para relatório. Obrigado, doutora Daniela. Doutor Nelson, pode iniciar a sustentação oral. Primeiramente, bom dia e cumprimentos e saudações aos nobres integrantes da 8ª Câmara desta Corte Administrativa. Como já foi dito precedentemente, fundamentalmente a motivação da acusação foi o recebimento de mercadorias entre o período de 3/5 de 2013 a 31/5 de 2013, amparados por documentos fiscais tidos por inidôneos, assim declarados em razão da cassação do estabelecimento ante uma diligência negativa de constatação de estabelecimento. Pois bem, vamos aos fatos. A diligência de constatação ocorreu em 28 de 11 de 2013. Entretanto, sem ter sido observado pela fiscalização, a empresa mudara de endereço em 3 de 9 de 2013, ou seja, 2 meses antes desta constatação. E isto se prova pela alteração contratual de folhas 226 e registro na junta comercial em 2 de 10 de 2013, folhas 231. Ou seja, constatou-se a inexistência de um estabelecimento que também já não existia, porque mudara de endereço. E isso consta da DBE, da junta comercial, etc. Não obstante, para a prova da efetivação das operações, a autuada agregou todas as notas fiscais das operações, agregou todos os boletos bancários, nenhuma operação foi feita em dinheiro ou coisa que o valha, sempre mediante bancos de primeira linha, Banco do Brasil, Banco Santander e Banco Safra. Agregou contrato de locação do novo endereço, ou seja, antes era em Sumaré, posteriormente a empresa foi para Hortolândia, na Rua das Castanheiras, num condomínio empresarial bastante conhecido. Agregou as folhas 1604 e 1611, contrato de locação de agosto de 2013, agregou declarações de vizinhos, funcionários, motoristas, partícipes das negociações, contas de energia elétrica, contas de condomínio e o IPTU do ano 2013. Além disso, agregou fotos, as folhas 1617 e 1619, do novo galpão das Ruas Castanheiras, com estoque de remédios, com funcionários operando e tudo mais. As folhas 1592, 1594, fez-se a conciliação de todas as notas fiscais e com os extratos bancários. Não obstante isso, mais tarde, quando houve a interpelação de que havia algumas diferenças, foi explicado que essas diferenças ocorreram em razão de devolução de mercadorias, que depois foi na planilha de 1674,
explanado. Para arrematar, e isto foram os documentos que foram agregados depois da manifestação fiscal e que somente corroboraram, não modificaram os fatos, foram apresentadas as declarações do Banco Safra de que nenhum dinheiro foi devolvido, de que foram conciliadas as operações, todos os dinheiros batendo milimetricamente com os boletos bancários, e em 1776, 1781, a declaração do Banco Safra nesse sentido. Pois bem, a prova contrária, então, ao fato base da autuação, ela foi exuberantemente feita. Declarações agregadas ao feito, motoristas, provou-se, num determinado momento, colocou-se em dúvida de que o furgão não poderia ser capaz de levar os medicamentos que estavam agregados numa nota fiscal, e se provou com as dimensões, tudo, que ele era capaz de entregar aquele pedido. Então, nem esta situação foi vista. Depois, foi visto que aquela primeira constatação feita em Sumaré, a fiscalização fora num número errado, num número vizinho. Mas isso não tem importância, porque as operações já não estavam mais em Sumaré, e sim em Hortolândia, nesse galpão industrial. E desde que não há nota fiscal, desacompanhado de nota fiscal, também isso não é verdade. Há uma diferença entre desacompanhamento de nota fiscal e nota fiscal válida, notas fiscais eletrônicas, depois amparadas pela operação. Ou seja, elas foram declaradas inidôneas, mas não que sejam inexistentes. Elas existiram e depois, mais tarde, declaradas inidôneas. E um fato revelador, talvez o maior deles. Depois de apresentados os documentos pela empresa fornecedora ao posto fiscal de Campinas, as folhas... isto foi juntado. Deixa eu ver só as folhas. Então, foi juntada a declaração de que o estabelecimento se tornara ativo, folhas 1638. Ou seja, o estabelecimento em Hortolândia fora reativado nos seguintes termos. A exigência foi cumprida no dia 25 de nove de 2013, mesma data da alteração da situação cadastral, através do PGD 1108348424, a qual foi analisado e homologado por outro colega. Isto é a manifestação do Fisco de Campinas. Encaminhe-se ao Núcleo de Fiscalização 2 para manifestação sobre o restabelecimento da situação cadastral do contribuinte ativo e a eliminação da restrição da emissão de nota fiscal eletrônica. Bem, isso já diria tudo. Mas não é somente isto. No plano técnico, temos operações sob o manto da substituição tributária. Percebam, os fornecedores dos remédios, eles estão todos em São Paulo. E vou nomeadamente. Encontram-se no estado de São Paulo as indústrias farmacêuticas Medley, em Campinas, Bayer, em São Paulo, Merck, em São Paulo, Abbott, em São Paulo, Sigma Pharma, em São Bernardo do Campo, AstraZeneca, em Jandira, Allergan, em São Paulo. Esses são praticamente a totalidade dos medicamentos adquiridos. Então, pergunto a vossas excelências, o fisco alude que não tem possibilidade de ver se as operações foram
Primeiro, se presume que empresas deste porte não deixem de pagar o ICMS como substitutos. E isto o fisco não veio. E os medicamentos, ao contrário do que diz o fisco no trabalho fiscal, a fiscalização, eles são facilmente rastreáveis. Todo medicamento tem lá a caixinha quando alguém vai à farmácia e compra lá um medicamento, sobretudo os controlados, tem lá o lote, tem a data, tem a validade, tem tudo, e os farmacêuticos são até mesmo obrigados a anotar. Então, não parece crível que não haja possibilidade de averiguação da circulação, da operação e da substituição tributária. E isto leva a uma outra situação. E qual é a situação? Eles estão colocados como devedores solidários. E de que maneira foram colocados os devedores solidários? A fiscalização pegou todo o montante das operações que estavam nas notas fiscais e aplicou a alíquota de 18%, sem levar em conta créditos, sem levar em conta a substituição tributária, nada disso. Acho que foi kafkiano neste modo de operar. E a responsabilidade solidária, ela só pode se configurar mediante dois requisitos, a saber, inadimplemento da obrigação principal pelo contribuinte. Creem vossas excelências que laboratórios como os citados tenham deixado de pagar os tributos? Descumprimento de uma obrigação acessória pelo responsável tributário. Ora, recebeu a mercadoria, houve circulação, foi recebida, então não se sabe mais o que pode ser feito para a prova da boa-fé. Dir-se-á que houve momentos em que os pagamentos foram antecipados das notas fiscais do fornecimento que viria. Mas isso é muito comum no atacado de medicamentos. Por quê? Para segurar o preço, muitas vezes, de um período para o outro, muitas vezes para segurar o lote quando maior o pedido. Então, isso é uma prática e Vossas Excelências devem ter visto isso em outros processos de igual tipo. Ainda, ausência, como falei, de pesquisa junto aos laboratórios. E, para coroar esta situação, os dois autos de infração já julgados por esta corte, mas de períodos diferentes, veja, a fiscalização desmembrou os períodos de janeiro a junho de 2013. Cada mês, cada competência foi um auto de infração. 3 deles já foram julgados aqui por esta corte, sendo que o número que foi juntado e como a minha digna antecessora falou, foi juntado apenas para corroboração do que já existe. No 4.116.738.7, em todas as fases, em primeiro grau, em segundo grau e na corte especial, o TIT deu razão à hora contribuinte, à hora recorrente, negando os recursos todos da FESP. E isto se encontra, se Vossas Excelências quiserem ver, se encontra das folhas 1806 e seguintes destes autos. Então, isso já foi analisado pela Corte Especial e foi reconhecida a absoluta boa-fé. Nem entraram nos aspectos técnicos, substituição tributária, bis in idem de tributação, multa excessiva, os aspectos técnicos nem viram. Calcaram-se na boa-fé, ante a agregação de todos os elementos que provaram a efetivação das operações neste caso. E concluíram, se um caso como este não for presumida a boa-fé, então em que caso será presumida a boa-fé?
Principalmente, e aí há um desafio, que se encontre um fio de cabelo solto nas conciliações bancárias que foram feitas. Todas estão milimetricamente adequadas e harmonizadas. Portanto, excelências, a presunção de que o estabelecimento inexistia, de que as notas fiscais, por conta da cessação do estabelecimento, eram inidôneas, isto foi completamente desfigurado pelas provas e pelas próprias manifestações em diligências feitas pelo fisco. E todos sabem que quando o fisco responde a uma diligência, ele acaba fazendo um libelo de defesa da atuação fiscal. E mesmo assim, esse fato ficou caracterizado, ou seja, só em 2013, em novembro de 2013, foram a Sumaré, não encontraram e daí desencadearam uma série de consequências, inclusive para a hora recorrente, que foi um adquirente de boa-fé, que pagou, que circulou o dinheiro, tudo. Com base nisto, excelências, é que rogamos e instamos esta colenda da Câmara a julgar, acompanhando os outros julgamentos já feitos, procedente o recurso da contribuinte para tornar rígidas as operações feitas outrora entre 3/5/2013 e 31/5/2013. Agradecendo a oportunidade, desejo a todos uma boa jornada. Obrigado, doutor Nelson. Agora com a palavra a doutora Daniela. Oi, senhores, acredito que o voto já esteja disponível para que acompanhem a leitura. Eu vou realizar a leitura do voto, não é muito longo, mas acredito que o caso é muito específico e até em deferência à presença do senhor patrono, a quem parabenizo pela sustentação oral muito objetiva e clara sobre a matéria, eu vou preferir ler o voto nesse caso, tudo bem? Sei que habitualmente faço resumo, mas o voto não é muito longo e eu vou ler apenas a partir do trecho que entendo mais relevante. Então, o relatório conta o que já foi apresentado, né, sobre a autuação, a diligência realizada, e, bom, fala um pouco sobre a questão da boa-fé e os processos relativos à inidoneidade, e então passo a leitura do voto já a partir da página 3. Bom, ações fiscais desta espécie se iniciam com a investigação sobre o fornecedor e a prova inequívoca sobre a sua irregularidade precisa vir aos autos, como pressuposto de validade do auto de infração, posto que o relatório de apuração constitui-se como elemento de motivação da ação fiscal. Diferente do que normalmente acontece nos casos como o presente, da análise que faço dos autos, verifico que estamos diante de um relatório de apuração frágil. Vejamos. Conforme consta do PCN, juntado a partir de folhas 209, a fornecedora GR Distribuidora de Medicamentos, em conjunto com outras empresas constituídas com o mesmo quadro societário, seria partícipe de um grande esquema para fraudar a apuração do ICMS. A empresa simulava o recebimento e saída subsequente de grandes volumes de mercadorias. Apesar de todas as apurações e do detalhado relatório elaborado pelo auditor fiscal, no meu sentir, o fisco não chega a constatar de forma inequívoca a simulação da existência do estabelecimento fornecedor. A esse respeito, destaco o trecho da conclusão do relatório de apuração de folhas 217 e 218, onde resta consignado que, abre aspas para a fala do fiscal, por tudo o que foi apurado, infere-se que a GR Distribuidora Medicamentos simulou suas atividades. Nesta fase das investigações, ainda não foi possível revelar tal fato com precisão. Fecha aspas. Acrescenta ainda o fisco que as irregularidades da fornecedora estariam demonstradas também pelas apurações realizadas junto às demais empresas do grupo. Cita os processos de irregularidades das demais empresas, porém nenhum destes documentos foi juntado aos autos, não sendo possível verificar os motivos que levaram o agente autuante a considerar que tais processos demonstram as irregularidades da GR Distribuidora.
Tal afirmação viola o direito de defesa da autuada, na medida em que, ao não conhecer os motivos da irregularidade, não pode contraditá-los. Prejudica também o processo contencioso em si, uma vez que não permite ao julgador a verificação da motivação da ação fiscal. Em consequência das irregularidades apuradas, bem como em face do resultado das diligências realizadas junto aos sócios, houve suspensão preventiva da inscrição estadual, diante da não localização do estabelecimento. Teve então início o processo para o procedimento de cassação da inscrição estadual. Notificado, o fornecedor compareceu à delegacia tributária e, na pessoa do seu sócio, prestou diversos esclarecimentos ao fisco, entre os quais destaco a alteração do endereço do estabelecimento, vide folhas 224. Segundo sua declaração, a empresa operou no endereço diligenciado à Rua Zumiro Trevisan entre setembro de 2011 e setembro de 2013, tendo realizado mudança para novo endereço no início de setembro de 2013, data em que foi registrada a alteração na junta comercial. A alteração de endereço junto à Fazenda Estadual foi solicitada em 29 de nove de 2013, portanto, dentro do prazo legal e antes da diligência realizada pelo fisco. Os documentos que demonstram as alegações encontram-se juntados, a partir de folhas 226. Em processos da espécie, é de costume, só essa linha do tempo aqui, destacar que as operações são de maio, tá? Maio de 2013. Em processos da espécie, vou até acrescentar aqui, em processos da espécie, é de costume que sejam realizadas diligências complementares sobre o funcionamento da empresa, o que não se verifica neste processo. O fisco não localizou a empresa no local após a alteração de endereço. O fisco não localizou a empresa no local após a alteração de endereço. Cumpria ao auditor fiscal da Receita Estadual verificar junto ao proprietário ou administrador do imóvel se o mesmo estiver alocado à empresa, bem como procurar testemunhas, geralmente moradores do entorno ou empresas do entorno, sobre eventual existência pretérita da empresa no local. Também não consta que tenha sido diligenciado o contador. Por outro lado, não estou dizendo que não tenham sido feitas as diligências, só que não se encontram juntadas aos autos, tá, senhores? Por outro lado, a recorrente apresentou, junto com sua defesa, fotos do local do estabelecimento em folhas 1617 seguintes, bem como declarações firmadas pelos supostos transportadores das mercadorias, que afirmam que estas eram retiradas no local consignado no documento fiscal. Nos locais consignados nos documentos fiscais. Assim, não encontro nas provas juntadas motivos para que sejam declaradas inidôneas todas as operações realizadas com a investigada. No presente processo, todas as operações impugnadas pelo fisco aconteceram em maio de 2013. O fisco diligenciou o endereço em data posterior à mudança do imóvel e não se desincumbiu de demonstrar que a empresa nunca estiver em operação no local. Entendo que existe dúvida razoável sobre a alegada irregularidade do fornecedor. Neste passo, considerando o disposto no artigo 112 do CTN, que cito, e aí eu cito 112, que é aquele sobre a questão da dúvida razoável que deve ser interpretada favoravelmente ao contribuinte. Eu entendo não que a fornecedora seja regular, mas que o PCN é frágil e temos aqui uma situação nebulosa de dúvida mesmo. Ele pode ou não ser irregular. Entendo que a prova não é inequívoca nos autos. Bom, por todo exposto, diante da fragilidade das provas juntadas pelo fisco, o presente encontra-se desprovido de motivação. Assim, o presente auto de infração não se sustenta. Destaco que não avanço na análise das questões relativas à boa-fé do autuado, pois que é imprescindível a demonstração da irregularidade do fornecedor para que então se passe a exigir do adquirente quaisquer provas das operações. Não há na legislação em vigor irregularidade documental presumida, muito pelo contrário. Os documentos fiscais são presumidamente verdadeiros, somente diante da demonstração inequívoca da irregularidade do emitente ou de falsidade das operações é que o fisco pode autuar e passar a exigir do adquirente demonstrações da sua boa-fé. Pote nesse entendimento, conheço do provimento integral ao auto de infração, ou do provimento integral ao recurso ordinário apresentado. Senhores, é como voto, eu não chego a analisar as provas da boa-fé do autuado, o voto está disponível para leitura, e eu não analiso a boa-fé porque entendo que, primeiro, o fisco prova a demonstração. Eu já votei nesse sentido de outras vezes, não é? Acredito que o doutor Faisal já conhece esse meu posicionamento faz um tempinho. Eu entendo que é a obrigação do fisco demonstrar a irregularidade da fornecedora para, então, passar a fazer exigências ao adquirente. Os documentos são presumidamente verdadeiros, e a operação presume-se verdadeira.
com base nos documentos emitidos, diante da não demonstração da irregularidade do fornecedor. É como voto, senhores. Entendido, doutora Daniela. Obrigado pelo voto. Parabéns. Qualquer dúvida, estou disponível para conversar. De fato, senhores, é interessante, não é? A gente sempre analisa a boa-fé, mas o fato é que todas as vezes que eu cancelei voto auto de infração de inidoneidade foi por entender problema do PCN. Mas, enfim, é como voto. Perfeito. Entendido. Algum esclarecimento? Doutor Samuel, posso... Claro. Certo? Bom, primeiro, doutora Daniela, parabéns pelo seu voto, pela análise do caso, parabéns ao doutor Nelson pela sustentação oral. Eu me recordava do nome da autuada, eu fui procurar aqui nos meus arquivos, nós julgamos um processo exatamente da marca IGR, doutora Daniela, no mandato anterior, lá na 10ª Câmara. O voto vencedor foi da doutora Isabel, também no sentido de anular o auto, mas não por questão do PCN. Ela entendeu que as provas eram suficientes e tudo mais. Eu havia votado por uma diligência por conta da alegação de que os produtos tinham ST e que os fornecedores estavam dentro do Estado e que havia presunção de recolhimento do imposto. Quer dizer, haviam muitos argumentos aí, né? Mas acabou prevalecendo o voto da doutora Isabel, que ela entendeu que estava comprovada a boa-fé pelos pagamentos e tudo mais, os requisitos que nós costumamos analisar. E agora a doutora Daniela analisou sob outro prisma, quer dizer, um pouquinho antecedente ainda, quer dizer, a questão do PCN, que não teria demonstrado efetivamente a inexistência do estabelecimento. Então, eu vou acompanhá-la e parabenizo o seu voto, e só quis registrar aqui esse julgado que nós tivemos na 10ª Câmara. Eu me lembro desse julgamento e cheguei até a olhar essa decisão da doutora Isabel quando me foi distribuído esse processo da distribuidora marca, mas é interessante até consignar, né? Eu não peguei aquele processo em vista, mas ali não houve não sei se não houve o questionamento ou se a doutora Isabel entendeu naquela oportunidade. Eu realmente não peguei aquele processo em vista, né, para analisar mais detidamente o PCN, mas a doutora Isabel, naquele momento, entendeu que o PCN estava ok. Eu realmente não sei se haviam outras informações naquele PCN, porque tem que ver o que foi juntado, porque esse aqui claramente, até cheguei a conversar com o Thiago ontem, esse PCN aqui claramente está juntado só um pedaço. Ele chega até o item 7 e depois pula para o item 10. Os itens 8, acho que tem 2 páginas de PCN não juntadas, que talvez tragam outras informações, não sei. Tem 180 páginas não juntadas. 180 páginas? Não juntadas? O PCN pula. Então, talvez naquele processo estivesse completo e nesse não está, provavelmente não sei. Sim. Provavelmente o outro estava completo e naquele, a doutora Isabel entendeu que estava ok. Aqui, claramente, para mim, falta um pedaço. Eu não fui no outro processo, mas o PCN não foi o ponto lá da outra... não julgamento. Nós discutimos a questão do SNS-ST, discutimos a questão das provas, a doutora Isabel entendeu que as provas da boa-fé estavam juntadas e que a boa-fé estava caracterizada e acabou sendo, acho que, o voto vencedor, se não me engano. Mas parabenizo a doutora Daniela pela análise e vou acompanhá-la. Perfeito. Presidente... Oi, desculpa, doutor Thiago, pode falar. Eu gostaria, até para estabelecer, eu poder analisar melhor esse caso, eu gostaria de tirar esse processo em vista. Eu entendo a posição da doutora Daniela, mas eu tenho algumas divergências assim, em relação ao voto dela, né? Por exemplo, quando ela cita a questão de outros processos de inidoneidade de outras empresas, eu particularmente não entendo que esses processos deviam estar anexados aos autos, né? Em primeiro lugar, na fase de defesa e de recurso, praticamente não há citação nem a esse processo, né? A autuada faz uma brilhante defesa no sentido de procurar mostrar a veracidade das operações, tal, mas há pouca menção, ou quase nenhuma, ao processo de inidoneidade juntado. Então, eu imagino que não há nem se falar dos outros, a gente trazer centenas e centenas e centenas de páginas aqui, em que o fiscal apenas mencionou. Gente, são X empresas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esses processos têm uma ligação entre si
e eles, vamos dizer, corroboram uns aos outros. É assim que eu faço a leitura daquele texto, né? Quanto ao fiscal ter falado, como que é a frase, doutora? Que a senhora Para confirmar naquele momento. Né? Ele fala que não era possível não confirmar consegue naquele ainda momento. confirmar naquela oportunidade. Isso é algo inerente à fiscalização. Né? Você está fiscalizando uma empresa, vejam bem, o fisco foi ágil, né? As operações são de maio, a diligência fiscal é de setembro, né? Não tem aquela coisa assim de anos que é uma coisa que geralmente se reclama, né? A legislação permite, mas geralmente se reclama, X anos depois que a fiscalização foi lá. Não, provavelmente o sistema apontou alguma coisa e o fisco foi lá. Provavelmente foi isso que aconteceu, né? E acendeu um alerta no sistema. Houve uma denúncia. Houve uma denúncia? Uma denúncia da associação, dos distribuidores de medicamentos. Houve uma denúncia da associação, né? Então, são valores vultosos, né? A gente está falando de que a empresa deu saídas de 313 milhões em 2 anos. Né? Então, como que é isso, né? Eu fico pensando, você vai lá na empresa, você não acha nada, né? Estamos mudando, realmente teve essa vantagem de ter protocolado um pouquinho antes da diligência essa mudança de endereço, né? Mas você aceita a sua inscrição ficar inapta? Você tem uma empresa que fatura 313 milhões ou 150 milhões por ano. Não, tudo bem, a minha empresa agora está inapta, vou abrir outra. Eu acho uma coisa realmente grave, né? Então, falando da dúvida do fiscal, é natural que nessa fase de processo, né, de apuração, haja dúvida. Mas o delegado regional tributário ratificou o relatório do PCN. Né? Ele falou, são inidôneas as notas tais a partir de tal período. Né? Então, se havia alguma dúvida, o delegado retirou toda a dúvida, ele que é a autoridade competente. Então, presidente, sem mais delongas, eu gostaria de tirar em vista por esses motivos e poder expô-los, né? Só mais uma questão, não querendo tomar tanto tempo dos senhores, mas a diligência foi feita no endereço das notas desse auto. Então, qualquer outra diligência em outro endereço é uma diligência que não vai nos aproveitar, né? O fiscal chegou lá, a empresa já estava vazia. Então, o que o fiscal vai pedir? Ele vai pedir a comprovação. Ele vai falar, empresa, por favor, mostre como que você faturou 313 milhões nesses 2 anos. E isso não foi apresentado. Não tem outra coisa que o fiscal possa fazer e possa diligenciar. Né? Mas, Tiago, só uma dúvida minha aqui, que vocês estão mais acostumados com essa parte de fiscalização. Previamente, doutor Faisal, só um minutinho. Ok. Tiago, eu gostaria de pontuar que o fiscal foi no endereço da emissão das notas fiscais após o pedido de mudança de endereço da autuada. O contribuinte informa que mudou de endereço e você vai no endereço anterior. Ele já disse que não está lá. E aí, o contribuinte já avisou que não está mais lá, que já se mudou. Você não vai chegar no endereço que eu morei ano passado e me encontrar lá, por um motivo óbvio, eu me mudei. Então, nesse caso, no meu sentir, assim, até tá lá no voto, né, que eu coloquei as datas, o proprietário da empresa, o sócio, compareceu na delegacia no dia seguinte ao da notificação. Então, não foi um laranja, não foi um advogado, não foi um terceiro. Pode ter irregularidade? Acredito que tenha, porque o relatório de apuração ele realmente avança em diversas empresas e tal. A questão não é um laranja, não é um terceiro, era uma pessoa que entendia o que estava acontecendo, sabia o que estava acontecendo, e ele foi no dia seguinte da notificação. Assim que ele foi notificado... Ele era sócio de outros inidôneos. Ele compareceu. Ele era sócio de outros inidôneos, entendeu? Pois é. Presidente. Pode falar. Eu achei bem complicado o caso mesmo. Mas aí, assim, se tem uma presunção, como a doutora Daniela falou, quer dizer, se ele tem tanto problema assim, então o sistema não deveria nem permitir que ele abrisse uma nova, né? Quer dizer, se ele abre, em princípio está tudo funcionando, é complicado essa prova. Eu acho que, como bem colocado pela doutora Daniela, as operações foram de maio.
Em setembro, ele informa que não está mais lá, né? E a diligência foi posterior, poderia ter ido no novo endereço e tentado constatar se o local que em maio ele estava, se de fato tinha condições, porte e tudo mais, para a operação que ele desenvolvia até Contrato então. de aluguel do período anterior, falar com o contador, diligências no entorno, a gente vê isso, e aí constata-se que a empresa nunca operou no lugar. Nesse caso, não vieram esses documentos. Por isso, doutor Tiago, o meu incômodo com esse processo, porque assim, o fisco não comprova que o estabelecimento nunca esteve naquele lugar. Pode ser que ele não operasse aquele volume de mercadoria, porque até acredito que uma coisa que chamou muita atenção do fiscal na apuração da inidoneidade é que ele dá a saída num volume muito maior de mercadorias do que o que ele dá a entrada. Ou seja, isso demonstra mesmo que tem alguma coisa errada ali. Agora, a gente está falando aqui do efeito contra terceiros dessa apuração de inidoneidade. A gente está exigindo de um terceiro o pagamento do imposto na cadeia de uma irregularidade que não está demonstrada de forma inequívoca. Tem alguma coisa errada? Com certeza tem. O que a gente está analisando aqui é o efeito contra terceiros. Obrigado, presidente. Parabenizar o Dr. Nelson pela apresentação objetiva, bem sucinta e clara, inclusive com a menção às folhas, que facilitou bastante aqui a nossa busca. Parabenizar a doutora Daniela pelo voto. E, presidente, eu vou adiantar e pedir vista nesse processo pelo seguinte motivo. Eu acho que a análise do PCN desborda e extrapola os limites objetivos do que a gente está julgando aqui. O PCN ele foi, e ainda mais nesse caso, como bem lembrado pela doutora Daniela, em que houve a participação efetiva do sócio, houve um contraditório, houve uma ampla defesa, e ao final concluiu-se, se publicou-se pelo PCN pela nulidade da inscrição. Me parece que, muito embora tenha reflexos no caso da autuada que a marca esse PCN, me parece que desborda dos limites do nosso julgamento a desconsideração de um ato jurídico perfeito, no qual foi objeto de julgamento pela delegacia em época própria. Adianto que, se a doutora Daniela tivesse enfrentado a questão da boa-fé pela análise perfunctória que eu tive aqui das respostas às notificações do contribuinte, bem como do relatório, talvez eu concordaria da existência de boa-fé, no sentido que foi julgado já na 10ª Câmara, mas confesso que não fiz essa análise detalhada ainda, então eu vou pedir vista, principalmente para que analise melhor os precedentes dessa Câmara e do TIT também quanto à possibilidade de ingresso no mérito do PCN, e a partir daí fazer uma análise da documentação apresentada pelo contribuinte, que me parece suficiente, numa análise superficial, mas que eu acho que seria o motivo e as razões de decidir para que a gente possa derrubar esse auto de infração. Não me parece que nós possamos aqui desconsiderar e desconstituir esse PCN. Ainda mais nesse caso, doutora Daniela, em que houve efetivamente a participação do contribuinte. Os argumentos do Dr. Tiago me são sensíveis, no sentido de que, uma empresa com um alto grau de faturamento, simplesmente deixar a empresa inapta. Uma outra questão que me deixa bastante sensível para uma análise mais detalhada é o volume das operações. Uma outra questão também é uma operação notória, foi publicada na mídia, essa operação dos remédios. Então, como disse o Dr. Tiago, várias empresas estavam envolvidas, embora não esteja juntado nesse PCN. Então, eu não vislumbro no PCN um erro de ordem pública, uma falta de publicação, uma falta de intimação, alguma coisa nesse sentido que possa inquiná-lo. Então, eu acho que nós deveríamos aqui nos ater ao julgamento das provas apresentadas pelo contribuinte. Ressalto que, a princípio, me parecem insuficientes para a comprovação da boa-fé, mas que nós não poderíamos constituir ou desconsiderar o que foi decidido e julgado naquele PCN. Então, eu vou pedir vista, doutora Daniela, data máxima havendo seu julgamento muito bem fundamentado, mas justamente com relação a essa questão formal de desbordamento dos limites objetivos da nossa lide aqui. Então, eu acho que nós deveríamos nos ater às provas apresentadas pelo Dr. Nelson e pelo contribuinte nesse caso. Então, eu vou pedir vista, presidente. Perfeito. Doutor Ramon, só para adiantar um posicionamento em relação ao PCN. Aí, eu entendo que a gente tem que fazer essa análise, sim, com todo respeito. Não é porque está no PCN a gente não deve enfrentar, né? Não é só requisitos formais, mas também aí de mérito. Mas eu concordo com as ponderações do senhor, então
vista concedida. E o doutor Tiago também vai pedir... É isso mesmo, né, doutor Tiago? Todo debate é salutar, não é? Então é importante Exato. a revisão pelos colegas. Exatamente. Aguardamos para o julgamento numa próxima oportunidade, então. Então, doutor Ramon e doutor Tiago já solicitaram, estou concedendo. Doutor Nelson, vista concedida para o doutor Ramon e para o doutor Tiago. E o processo volta para uma próxima sessão. Perfeito? Perfeito. Perfeito, obrigado, um bom dia. Agradeço a participação, bom dia. Então, encerrando o julgamento, relativo ao AIN 411-1412, cujo autuado é marca distribuidora de medicamentos Eireli. Na sequência, temos WSP Logística, Distribuição e Importação de Motopeças e Bicipeças Limitada, AIN 411-4944. Recurso misto de relatoria da doutora Daniela e foi solicitada à vista pela representação fiscal, doutor Tiago, e pelo doutor Ramon. Para acompanhar o julgamento, temos a presença, deixa eu confirmar o nome, doutora Juliana Araújo da Silva Silveira e doutora Jéssica Moreira Brito. Doutora Júlia. Bom dia, senhores. Eu sou a Jéssica. Perfeito. Bom dia, doutora. Presidente, esse foi aquele caso que teve um problema para juntar o voto. Eu não sei como que eu devo fazê-lo aqui nesse momento, se eu peço uma preferência. Pode ser. Eu não, Pode ser. não sei se... Acho que não abriu ainda para preferência. Eu estou iniciando os debates. Agora tem a confirmação do parecer, então o doutor Tiago tem que confirmar o parecer e aí, na sequência, você solicita voto de preferência. Perfeito. Doutor Samuel, o meu já está certinho, né? Já está juntado. O meu está certo. Já aparece. Tá, beleza. Mas, de qualquer forma, você tem que confirmar. Para mim, só tem um botão cancelar. Tá. Então, doutor Ramon, veja se já é possível solicitar preferência. Aqui, para mim, já. Não aparece para mim. Não? Não. Para mim, Parece a aqui opção de aparece confirmar o aguardando voto, doutor confirmação do parecer de vistas. Como se o doutor então... Tiago tivesse que fazer alguma coisa. É que, na verdade, eu lancei as vistas já logo no dia que eu pedi para poder fazer uma redação posterior. E aí teve todo aquele problema que a gente não conseguia lançar, o EPAT não permitia, até o Hélio mandar um e-mail lá para solucionar. Então não aparece nada para eu poder redigir aqui. Será que a gente vai ter que juntar como petição depois? Será? Vamos aguardar o doutor Tiago. Porque aqui para mim Doutor, aparece... aqui é só o botão cancelar mesmo. Não tem Mas nada. Fecha o voto, Thiago, antes do voto, na hora que você abre o processo. Tá, eu vou até sair do processo aqui, ó. Entra nele de novo e vê se aparece alguma coisa para você. Ah, apareceu. Ele não aparece aonde está o texto, ele aparece aqui em cima, aqui, ó. Exato. Tá, peraí que deu uma travadinha aqui. Acho que agora foi, gente. Agora apareceu para mim também. Exato. É WSP, né? Isso.
A gente reclama da informática, né? Mas o usuário é um perigo, né, gente? Recurso ordinário. Já aparece para vocês o voto aí? Já aparece, doutor Ramon. Presidente, pode conduzir então, que já está... Perfeito. Então, é um processo, recurso misto de relatoria da doutora Daniela, doutor Ramon e doutor Thiago pediram vista. Eu acho que seria importante a doutora Daniela fazer um breve resumo, né? Sugiro fazer um breve resumo sobre a acusação e o posicionamento apresentado por ela. Depois a gente parte para os votos, para o voto do doutor Ramon e a manifestação da representação fiscal. Pode começar, doutora Daniela. Um minutinho só, eu estou só Perfeito. olhando aqui, porque faz tempo que eu analisei esse processo, aí para eu poder ver se faço um resuminho, para não ler tudo. Mas esse processo da WSP, um minutinho só, estou com o voto aqui aberto. Então, esse é aquele processo, é um processo que temos a autuação relativa à guerra fiscal, né? E tem recurso de ofício e recurso ordinário, e os itens 1 e 2 são os relativos à guerra fiscal, e eu entendi que a fiscalização não trouxe, né? Já o julgador monocrático havia trazido esse entendimento de que a fiscalização não havia trazido a demonstração inequívoca de qual seria, não é nem a demonstração, mas assim, não apontou de forma objetiva qual seria o benefício fiscal irregular, né, não reconhecido pelo CONFAS, que possuiria a fornecedora. Né? A simples menção da existência de algum benefício no documento do contador não significa que seja um benefício regular, significa que tem um benefício, né? Ele fala em TARI ali no PDF, no PowerPoint do contador, mas a existência de um TARI não se presume que seja um benefício irregular, é preciso saber qual é o ato normativo, de onde vem o TARI, para se verificar se é irregular ou se é alguma coisa corroborada pelo CONFAS. E o item 5, eu optei pelo reestabelecimento, porque o item 5 é um que se trata... Deixa eu ver aqui agora do que era o item 5, porque a monocrática derrubou o item 5 também. O item 5 é o crédito indevido através da escrituração da nota fiscal 211 no montante papapá, que a operação estaria sujeita ao regime da substituição tributária, conforme se demonstra pela cópia dos documentos fiscais. O julgador monocrático entendeu de forma equivocada qual seria a substituição tributária a que o documento estaria... aquela nota fiscal estaria sujeita, né? E, de fato, o contribuinte é substituído e não poderia ter escriturado aquele documento fiscal. Então, eu restabeleço aquela acusação. Com relação aos outros itens da acusação, deixa eu ver aqui direitinho. Então, eu dou passar provimento ao recurso de ofício para manter o cancelamento com relação aos itens 1 e 2 e restabelecer o item 5. O recurso ordinário, ele é do item 6 do auto de infração e exige a glosa de créditos tomado pelo contribuinte a título de ressarcimento de ICMS-ST, pois não houve apresentação do arquivo nos moldes exigidos pela portaria CAT 17 de 99. Bom, o contribuinte traz uma série de documentos e faz uma série de alegações. No entanto, houve diligência para demonstrar se os documentos apresentados demonstrariam o cálculo, e o fiscal aponta que não é possível verificar os cálculos na forma como apresentados os documentos pelo fisco, e aí eu trago volta no sentido de que a portaria CAT 17 de 2009, ela não é facultativa, ela é uma obrigação acessória que permite
a demonstração dos cálculos de que valor o contribuinte tem direito a título de ressarcimento de ICMS-ST. Sem o cumprimento sem a apresentação dos documentos previstos na portaria CAT 17, o fisco não tem como verificar os cálculos, não cumpre ao contribuinte calcular da forma que pretende, né, ou usando a técnica que pretende. Inviabilizaria a verificação dos cálculos por parte do fisco, e é a obrigação do contribuinte realizar a apuração do imposto nos termos previstos na legislação. Então, eu mantenho a acusação com relação ao item 5, e é esse o resumo do meu voto. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui. Perfeito, obrigado. Doutor Ramon. Obrigado, presidente. Mais uma vez, parabenizar a doutora Daniela pelo voto. Eu vou começar adotando o relatório da doutora Daniela, muito bem elaborado e completo. Então, vou passar direto para o meu voto, tá? Item 1 do julgamento. Eu observo preliminarmente que os itens 3, 3 e 4.4 foram objetos de AIM, de PEP, nas folhas 910 e 911 do AIM. Já quanto à possível liquidez apontada pela relatora, ou falta de recolhimento do Estado, data máxima havendo entendimento da relatora, observe que o contribuinte foi notificado e renotificado a esclarecer esses benefícios fiscais. No entanto, optou por não atender a notificação, alegando estar aguardando resposta dos fornecedores, conforme relatos circunstanciados de folhas 12 e 13. É obrigação do contribuinte atender às solicitações do Estado no exercício da fiscalização, seja por imposição legal, quando prevista a penalidade pela inobservância, seja por dever de colaboração, igualmente previsto no artigo 6º, inciso 5 da Lei Complementar 939, de 2003, que é o Código Contribuinte. Bom, diante da falta de colaboração e cooperação do contribuinte e da notória hipótese de benefício fiscal, o fisco legitimamente glosou os créditos e cobrou neste Estado o tributo não recolhido anteriormente pela sua integralidade. A redução da infração em decorrência de prova apresentada pelo contribuinte a destempo, após a lavratura, não será considerada como erro de acusação ou de liquidez, conforme bem pontua o artigo 13 do parágrafo 2º da Lei 13.457 de 2009. A admissão da iliquidez pela falta de colaboração do contribuinte caracterizaria premiação por ato negligente com o fisco, o que não me parece ser a intenção do legislador. Quanto à falta de indicação do benefício fiscal no ato e lavratura do AIM, observo que referidos benefícios constam, respectivamente, no caso do remetente do Espírito Santo, da Lei 10.568 de 2006, 26 de 7 de 2006, artigo 16. No caso do remetente de Santa Catarina, do artigo 90 do anexo 2 do RICM Santa Catarina. E, por fim, no caso do remetente do Estado de Goiás, da Lei 14.541 de 30 de setembro de 2003, e artigo 1º, parágrafo 3º do anexo 4 do RCTE. Em verbos. Aí trago aqui as disposições. Só um adendo que não constou aqui, desses benefícios fiscais, apenas o do Estado do Espírito Santo é um benefício de adesão, ou seja, demandaria que o contribuinte fizesse a adesão, formalizasse sua adesão. Os demais benefícios são normas impositivas das legislações daqueles estados, tanto de Santa Catarina como de Goiás. Bom, item 8. Observe-se que a apresentação da legislação dos estados remetentes às mercadorias não prejudica a defesa. A legislação é pública e acessível a qualquer das partes, inclusive a um órgão de julgamento, para o qual vige o princípio iura nobis curia, segundo o qual é dispensável pela parte menção ao direito que se supõe conhecido pelo juízo. Não é plausível alegar que o contribuinte desconhecia o teor dos benefícios fiscais, ao passo que os fornecedores de outros estados são do mesmo grupo, possuem o mesmo quadro social, pessoas em comum, bem como tem sua área administrativa toda centralizada em Minas Gerais. O Código Tributário Nacional traz esse artigo 142, e aqui trago toda uma parte doutrinária e legislativa com relação ao lançamento, apontando que, no caso, é obrigação do fisco fazer o lançamento quando perpetrada a subsunção da conduta à norma, no caso, o artigo 85.1L e 85.2J da 6.374. Passo ao item 14 do julgamento. O contribuinte notoriamente sabia da existência dos benefícios fiscais apontado pela fiscalização através de material disponível na internet, folhas 519 e 551, no qual o contribuinte declara possuir regime especial nas unidades Santa Catarina, Espírito Santo e Goiás. Ademais, há uma outra questão que me revela a impossibilidade de acolhimento da tese defendida pelo contribuinte pela não admissão dos artigos apresentados. Ao julgar o presente processo, a Igreja Quinta Câmara de Julgamento acolheu, por unanimidade, em 20 de 5 de 2021, os benefícios parcialmente concedidos, reconhecendo os dispositivos legais e determinando a confecção de novos demonstrativos nos seguintes termos. Vê-se dos dispositivos legais que regem as operações aqui discutidas que pelo menos parte do ICMS destacado nos documentos fiscais foi efetivamente cobrada pelos estados de origem. Assim sendo, os demonstrativos de 1 a 4 devem ser refeitos, reconhecendo a legitimidade do ICMS cobrado
reconhecendo a legitimidade do ICMS cobrado, seja para reconhecimento do direito ao crédito, seja para descontar do montante do ICMS-ST devido às operações. Entendo que aquela egrégia quinta Câmara já apreciou e julgou a questão, reconhecendo os benefícios de forma parcial, tanto que novos demonstrativos foram realizados, considerando os pagamentos efetuados nos estados remetentes, motivo pelo qual esta oitava Câmara estaria impedida de reapreciar a matéria. Todavia, o que não foi observado por aquela Câmara é quanto à efetivação da adesão do contribuinte aos referidos benefícios, nas hipóteses de benefício por adesão, bem como a vigência das normas que concederam os referidos benefícios. Quanto a esses benefícios concedidos pelo Estado do Espírito Santo, a referida lei foi publicada em 26 de setembro de 2016, motivo idôneo para a exclusão das acusações dos itens 1.1 e 2.2 das operações realizadas antes dessa data, entre o remetente do Espírito Santo e o autuado. Ainda observo que a douta representação fiscal trouxe prova da adesão do contribuinte em seu parecer de folhas 847, sem, contudo, trazer qualquer menção à data da efetiva adesão do contribuinte. Tampouco a fiscalização trouxe essa prova em sua autuação. Nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da referida lei capixaba, é imperioso que o contribuinte daquele estado adira aos benefícios. Quanto a este requisito, entendo que a prova de adesão veio ao processo de forma extemporânea e incompleta, motivo pelo qual afasto as operações entre MB Importação e Distribuição Limitada, situada no Espírito Santo, e o contribuinte ora autuado nos itens 1.1 e 2.2. Quanto aos benefícios do Estado de Santa Catarina e Goiás, observe que são benefícios impostos aos contribuintes pelas legislações daqueles estados, o que demonstra a desnecessidade de prova da efetiva adesão dos remetentes aos benefícios ali elencados. Quanto aos documentos apresentados pelo contribuinte referente aos cumprimentos da Lei Complementar 190 de 2017, de folha 714 e 802, observo, não há entre os documentos ali apresentados o pedido de convalidação e reconhecimento de crédito de ICMS nos termos da Resolução Conjunta SFP-PGE 1/2019, a qual prevê, em seu artigo 1º, a possibilidade de apresentação do pedido mesmo após o trânsito em julgado na esfera administrativa. Aqui faço um parênteses até para esclarecer no final, vou perguntar à doutora Jéssica se puder me esclarecer o porquê não foi feita a adesão. Me estranha isso, ao passo que toda a documentação já estava ali juntada. Continuando o item 25, causa estranheza a não apresentação do referido pedido até o presente momento, considerando a vigência da resolução desde 7 de maio de 2019. Quanto aos itens 5, 5.5 e 6.6, acompanho integralmente a decisão da eminente juíza relatora, motivo pela qual peço vênia para referenciar seu voto. E trago aqui já o voto da doutora Daniela, que já foi lido naquela oportunidade, com relação aos itens 5.5 e 5.6 restabelecidos. Na verdade, o item 5.5 restabelecido e o 6.6 já tinha sido mantido. No tocante à taxa de juros, né, acompanho a doutora Daniela também pela aplicação da súmula 10, e considero prejudicado a análise nesse momento. Quanto à atualização dos valores básicos da multa, também acompanho a doutora Daniela com relação à aplicabilidade e inteligência da súmula 3 de 2018, e conheço prejudicado também a análise do recurso ordinário nesse ponto. Por todo exposto, reconheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento, bem como conheço do recurso de ofício dou-lhe parcial provimento. Parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento, e conheço do recurso de ofício dando-lhe parcial provimento, reformando a decisão de primeira instância para: item A, restabelecer os itens 1.1, 2.2 e 5.5, excluir dos itens 1.1 e 2.2 do AIN as operações entre MB Importação e Distribuição Limitada, CNPJ tal, sediado no Espírito Santo, e o contribuinte paulista WSP Logística, Distribuição e Importação de Motopeças e Bicipeças Limitada, ora autuado. É como eu voto no meu voto em vista, presidente. Obrigado, doutor Ramon, parabéns pelo voto, ficou claro. E agora com a palavra o doutor Tiago. Doutor Ramon, eu acho que na sua parte dispositiva, o senhor excluiu também dos itens 1.1 e 2.2 parte das operações da vigência lá, não é isso? Exclusivamente da lei do Espírito Santo, né, que é a remetente MB Importação e Distribuição Limitada, porque o benefício daquele estado é de adesão e não tem a prova, pelo menos a prova completa e a tempo da adesão do contribuinte a esse benefício. Tá. Nos demais remetentes do estado de Santa Catarina e de Goiás, eu considero que é dispensável essa prova de adesão na medida em que os benefícios são impostos ao contribuinte e a prova do gozo desse benefício, pelo menos o indício não contradizente ou não contradito documentalmente pelo contribuinte, pelos documentos apresentados, um indício veemente para mim de adesão não, de gozo o usufruto desse benefício. Ok. Vou abrir minhas vistas aqui, presidente, só um minuto.
Parabenizo a doutora Daniela, também parabenizo o doutor Ramon. Só um minutinho. Tá bem. O nosso parecer em vista, presidente, também é quanto o voto da doutora Daniela, que negou provimento ao recurso de ofício quanto aos itens 1 e 2 do AIM. Reproduzo aqui as ponderações da ilustre relatora e pedimos vênia para discordar da ilustre relatora. O item 1 versa sobre crédito indevido do ICMS e o item 2 sobre falta de pagamento de ICMS-ST. Em suma, ambos foram lavrados em razão de não haver imposto anteriormente cobrado nos estados de origem, Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás, em vista de benefícios fiscais concedidos à revelia do CONFAS, guerra fiscal. Consta do relatório circunstanciado que, aí é aquilo que o doutor Ramon já falou, né? Existe o Grupo Lagoa, da qual a autuada faz parte, tem empresa em Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, com centralização das atividades administrativamente em Minas Gerais. E aí o fisco fala que, para fundamentar o AIM, né, ele juntou um material da autuada coletado na internet. E ele juntou aos autos. Então, item 6. Da análise do material mencionado pelo autor do feito, denominado Gestão Tributária, Rotinas Tributárias, Lagoa Grupo, as folhas 519 e 551, temos o seguinte. As folhas 540, temos um slide com uma tabela que faz menção expressa e conjunta às empresas envolvidas nesse AIM, qual seja WSP, que é a autuada, MB, WCO e WSU, que foram as remetentes. Essa tabela indica que MB e WSU têm regime especial para todo tipo de mercadoria. Peça de moto, pneumático para moto e peças e pneumático para bike. Além disso, essa tabela indica que WCO tem regime especial para peça de moto. Ainda temos os slides, as folhas 549 e 550, onde todas as empresas envolvidas nesse AIM são listadas em conjunto, com seus respectivos contatos, para o esclarecimento de dúvidas fiscais. Todos esses slides também citam a empresa situada em Minas Gerais, que é onde estão centralizadas as áreas administrativas do grupo. Além disso, breve consulta ao CNPJ no site Consulta CNPJ Redesim.gov.br, mantido pelo governo federal, revela que todas as empresas mencionadas na autuação têm o mesmo quadro societário, pertencendo aos senhores Henrique Rezende Ribeiro e Gustavo Rezende Ribeiro. Diante disso, parece-nos que as operações objeto do AIM gozavam de regimes especiais em seu estado de origem, que essas operações se deram entre empresas de mesmo titular, portanto, conhecedoras das regras tributárias aplicáveis a todas as outras empresas do grupo, e que a autuada optou por não atender às notificações fiscais para se esquivar da autuação. Diante da negativa da autuada em prestar esclarecimentos acerca dos benefícios fiscais usufruídos pelas empresas do grupo, a fiscalização decidiu por glosar todo o crédito tomado, considerando inexistir qualquer valor de imposto anteriormente cobrado nos estados de origem, e seguindo o seu raciocínio, também não apontou no AIM exordial os dispositivos normativos atinentes aos benefícios fiscais, já que não foram esclarecidos pela autuada. Entretanto, a decisão recorrida e a ilustre relatora entenderam que tal proceder teria acarretado cerceamento de defesa da autuada, razão pela qual ponderam que os itens 1 e 2 do AIM seriam improcedentes. Pedimos vênia para discordar. Em primeiro lugar, ressalte-se que foi a autuada quem não esclareceu os benefícios fiscais, dando causa à autuação. Depois, diz o artigo 11 da Lei 13.457, que as incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua nulidade, quando neles constarem elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. No presente caso, dúvidas não restam quanto à pessoa do infrator, nem quanto à natureza das infrações. Note-se que a natureza da infração permanece a mesma,
qualquer seja o dispositivo normativo indicado como atinente aos benefícios fiscais. Ressalte-se ainda que a lei fala em correções ou omissões, tratando-os da mesma forma, ou seja, ainda que a norma concessora dos benefícios seja incorreta, ou ainda que tal norma tenha sido omitida, isso não pode acarretar a nulidade das acusações, devendo o órgão de julgamento promover a correção do AIM nos termos dos artigos 13 e 14 da Lei 13.457. Tais comandos, ao mesmo tempo em que trazem mecanismos que garantem aos autuados o pleno exercício ao contraditório e ampla defesa, bem como o pagamento do AIM com desconto inicialmente previsto, buscam evitar que autuações procedentes em sua essência, sejam julgadas improcedentes em face de vícios plenamente saneáveis. Nessa esteira, a 5ª Câmara Julgadora promoveu diligência direcionada ao autor do feito para que essa, em vista dos dispositivos normativos apontados pela representação fiscal, em seu parecer, atinência aos benefícios fiscais concedidos pelos estados de origem, retirasse da autuação a parcela do ICMS efetivamente cobrada. Em atendimento, o autor do feito apresentou os demonstrativos a folhas tais, sua manifestação a folhas tais, onde indicou os dispositivos normativos que considerou para refazimento dos cálculos. Em suma, propôs a redução do item 1 de 1,1 milhões para 830 mil e do item 2 de 1,7 milhões para 1,2. Diante disso, entendemos que os itens 1 e 2 devem ser julgados parcialmente procedentes, cabendo a essa colenda Câmara deliberar se é o caso de anulação ou complemento da decisão recorrida para fins de dar cumprimento ao artigo 14, parágrafo 1º da lei. A nosso ver, não seria o caso, pois estamos falando de empresa do mesmo titular, havendo prova nos autos de que essas empresas usufruíam de regimes especiais, conhecidos uma das outras, e que a autuada se nega insistentemente em esclarecer tais benefícios. Por outro lado, entendemos que a improcedência dos itens 1 e 2 do AIM seria proporcionar à autuada se beneficiar de sua própria torpeza. A nosso ver, aplicável ao caso a súmula 11/2017 do TIT, que fala que na hipótese de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, é legítima a glose de parcela dos créditos do ICMS. Isso posto, somos pelo provimento parcial do recurso de ofício para que seja restabelecida a parte dos itens 1 e 2 do AIM. Esse é o nosso parecer, que submetemos à apreciação da Câmara. Obrigado, doutor Tiago. Parabenizo pelo parecer. Pode falar, doutora Jéssica. Tinha um esclarecimento solicitado pelo doutor Ramon, né? Sim. Pode falar. É o seguinte, um esclarecimento fático que é importante, que não pode ser desconsiderado, é que não houve prova desses benefícios em nenhum momento pela autoridade fiscal. Ela simplesmente fez apontamentos genéricos na legislação. Com relação à WSUL, tem um ponto muito importante, porque o fiscal ele foi intimado a se manifestar após a impugnação. Ele apontou, depois, não apontou no auto de infração, apontou depois na manifestação dele qual seria o suposto benefício. Doutora Jéssica, desculpa te interromper, o objeto do meu esclarecimento não foi esse, foi com relação a não requerimento de convalidação dos benefícios fiscais. Isso, exatamente. A parte da sustentação oral nós já entendemos toda quando foi realizada. O único objeto de dúvida é com relação se há algum motivo específico para não ter sido pedido essa convalidação. Tá, porque o benefício da WSUL, doutor Ramon, ele foi concedido o último benefício nos anos de 2020. A autuação é de 2015 e 2016. O benefício que o fiscal indicou não se aplica para esse caso. É uma questão fática muito relevante, porque tem um erro nessa autuação. O fiscal apontou primeiro um benefício, depois ele mudou de ideia e falou, não é esse benefício, apontei errado, é esse outro benefício. Nesse outro benefício, ele é de 2020, a autuação é de 2015 e 2016. Não vigorava a época dos fatiradores. Tem um erro gravíssimo material em relação à WSUL. Qual que é o benefício? Qual estado? De Santa Catarina. Olha, na folha 3556, o fiscal fala o seguinte, no último parágrafo. Ele cita o trecho da norma, artigo 90, anexo 2 do regulamento do ICMS, Santa Catarina.
Trata-se de operações com alíquota de 17,25%. As operações em análise não se encaixam nessa situação, ou seja, ele mudou de ideia, não é mais esse benefício que ele tinha indicado no parecer anterior. Assim, nos apoiamos em outro trecho da mesma norma que reproduzimos abaixo. Aí ele passa a adotar o artigo 246. Só que o artigo 246 é de 2020 e a autuação de 2015 e 2016 não se aplica. Esse artigo 90 de Santa Catarina que não foi utilizado, Isso. artigo 90 do anexo 2, é isso que você está argumentando que é de 2020, é isso? Isso. Na folha 3556, 3.556, o próprio fiscal, na última manifestação dele dos autos, ele reconhece, realmente, esse artigo 90 que eu tinha indicado não se aplica a essa situação. Então, eu vou me apoiar agora em outro argumento. Então, ele tenta refazer, mais uma vez, o fundamento para indicar um outro benefício. E aí, quando ele faz a indicação desse benefício, ele cita um dispositivo que ele é de 2020. Não se aplica a esses fatos geradores. E mesmo que fosse possível ele refazer esse lançamento, teria decadência, pelo menos até parte de 2016. Página 356, é isso? 3556, 3.556, o último parágrafo. Você argumenta de que ele está mudando a acusação do artigo 90 para o 246, e esse 246 é do ano de 2020, é isso? Isso, ele foi instituído pelo decreto 830 de 2020. Ele é de setembro de 2020. Então, é como se estivesse fazendo uma convalidação de um benefício que sequer existia à época dos fatos geradores. Presidente, eu entendo que nesse caso assiste razão a doutora Jéssica, dirigente doutora Jéssica, que bem apontou esse erro. É um erro material bastante importante. Eu só não sei se eu consigo alterar o meu voto ou se a gente tem que fazer uma preferência para excluir você essa... Você consegue sim. Consigo? Você consegue alterar. Eu vou acolher a tese da doutora Jéssica, no sentido de não... No mesmo sentido da norma do Espírito Santo, não ter vigência na época dos fatos. Tá. E sobre a convalidação, doutor Ramon, que o senhor questionou, como o fiscal fez uma indicação só genérica do suposto benefício com base na legislação genérica, o que a gente conseguiu comprovar, no caso da WCO, que é a única que falta, né? O próprio Estado de Goiás pediu a convalidação nos termos da Lei Complementar 160, então ele publicou no Diário Oficial e também pediu a averbação junto ao CONFAS. Então, esse requisito de convalidação foi cumprido pelo próprio Estado de Goiás. Me parece, doutora, que o Estado de São Paulo exige numa portaria da PGE, juntamente com a CONFAS, um pedido específico aqui no Estado. Então, esse pedido não consta do processo e fico alerta de que esse pedido pode ser feito a qualquer tempo. Então, não sei, por isso que me causou estranheza, inclusive até em dívida ativa. Então, do fato de não ter sido feito esse pedido, que eliminaria essa questão aqui com relação a esses itens. Né? Presidente, vou editar Já está voto, habilitado, então. doutor Ramon. Tá, obrigado.
Prezados, já fiz o registro do voto. A conclusão é a mesma, né, de parcialmente procedente, porém com exclusão das operações entre o remetente da Santa Catarina e o autuado no processo aqui. E agradecer à doutora Jéssica pelo alerta e pedir desculpa e escusas aí pela falta de atenção com relação a esse item específico. Entendido, doutor Ramon. Tranquilo. Ficou claro? Já registrou, né? Aqui já aparece. Perfeito. Doutora Daniela, em nenhum momento a prova de creditamento veio aos autos, né? Então, somente aquela planilha Excel, não houve apresentação do arquivo da CAT 17? Não. Foi apresentada aquela planilha em Excel, que aí, como o fiscal falou, né, não é possível fazer a verificação. Exato. Precisa seguir a... Presidente, só uma questão de ordem. Não é crédito, né? O ressarcimento do crédito, Isso, o ressarcimento do CMSST. Ele realmente não apresenta a CAT 17. Aí. É que a infração é por creditamento, né? Justamente por não Não, comprovação. é crédito indevido porque ressarcimento. não demonstrou os cálculos da CAT 17. Assim, a prova que ele fez, o crédito está na GIA dele, isso foi feito. O que não foi feito foi a demonstração do cálculo. Da apuração. Nos termos da CAT 17, isso, a apuração. Perfeito. Pois não, doutor Thiago. Presidente, doutor Ramon, desculpa a minha insistência aqui. Na parte dispositiva seria WSUL. A doutora pode até confirmar, mas Santa Catarina é a WSUL, né? Isso. E aqui ficou como WCO. Vamos lá, então. Presidente, por favor, reeditar o voto aí. Só um minutinho. Já está habilitado. E só um esclarecimento, presidente, sobre esse ponto que o senhor perguntou, foi apresentado, sim, no formato CAT, foi a destempo, porque a empresa só tinha essas planilhas a princípio, e aí, em 12 de maio do ano passado, ela apresentou no formato da portaria CAT. Está as folhas, a senhora tem as folhas, doutora? Vou pegar aqui só um minuto. Doutor Thiago, me ajuda com o nome completo Um minutinho, só essa apresentação de maio do ano passado foi objeto de diligência, doutor Samuel. O que acontece é que, assim, ele apresenta a planilha igual seria a planilha da CAT 17, né, na ordem. Mas como ela não foi apresentada no sistema, não é possível fazer as verificações. Apresentar uma planilha em PDF não atende, ainda que ela esteja no mesmo formato. O contribuinte precisaria realmente ter apresentado os arquivos para que pudesse ser subido. Para apresentar os arquivos não é nesse processo, né? Ele tem que solicitar, desculpa, gente, ele tem que solicitar e aí apresentar. No entanto, ele já não tem mais a espontaneidade para apresentar nesse momento. Então, porque nós enviamos pela Caixa Corporativa para a própria Cefaz, nós enviamos. Não é pela Caixa Corporativa, né? Tem que apresentar via sistema. Doutora, está respondido no voto, tá? Precisa ser apresentado via sistema, não se aceita a apresentação via Caixa Corporativa, né? Com certificado digital, tudo certinho. E o fiscal ainda aponta que, apesar de não ser possível rodar o aplicativo, os valores de crédito apontados naquela planilha não são os mesmos que o contribuinte se creditou. Então, apesar dele não conseguir fazer as verificações, o valor é divergente. É por isso que eu fiquei apontando, né, e solicitei informações quanto a esse ponto, porque, embora não seja, me parece assim, inicialmente, a acusação é pela formalidade, né, não houve a apresentação dos arquivos de acordo com a portaria CAT 17 de 99, e também problema no cálculo, porque o fiscal traz alguns exemplos, ou um exemplo, de que a apuração do crédito está equivocada. Então, ainda que tenha vindo o arquivo no formato da CAT 17 de 99, não da forma correta, né? Ainda assim, a gente tem problema quanto à apuração do crédito. Não é isso, doutora Daniela? Doutor Ramon, o senhor pediu ajuda, precisa ainda? Já consegui, obrigado. Tá, beleza. Já registrei, presidente.
Espero que agora definitivamente. Quando tem recurso misto, realmente é um problema, né? Assim, tem que ficar muito atento, porque pode ter algum... É natural, é comum algum equívoco. Bom, eu estou pronto para votar. Eu vou acompanhar a doutora Daniela. Entendo com relação à questão da guerra fiscal, já me manifestei nesse sentido em outros casos. Entendo que a prova deve ser feita e vir com auto de infração. Isso pela inteligência do 142 do CTN, para mim é bem claro nesse sentido. A questão da autonomia dos estabelecimentos também aqui deve ser levada em consideração. Então, ainda que se considere empresas do mesmo grupo, a gente não pode cobrar a apresentação de determinadas informações. Eu entendo, ainda que seja de mesma empresa, mas no caso aqui a gente está falando ainda de empresas do mesmo grupo, né? Não, remetente e destinatário não são a mesma empresa. Então, na questão relacionada aos itens 1 e 2, no contexto da guerra fiscal, acompanha a doutora Daniela. E com relação ao item 5, restabeleço também, de acordo com a doutora Daniela, o item 5, e mantém o item 6 também. Aí, justamente, por essas questões, ficou comprovado o crédito indevido, seja que a mercadoria, em relação, acho que é o item 5, né? A mercadoria está sujeita a ST, que não seria permitido direito ao crédito, e com relação aos créditos decorrentes da CAT 17 de 99, pela questão da formalidade, de que o arquivo não foi apresentado nos moldes da CAT 17 de 99, e também pelo alegado erro na apuração dos créditos apontado pela fiscalização. Doutor Faisal, algum comentário? Podemos ir Não, bom, primeiro, parabéns ao doutor Ramon pelo voto, ao doutor Thiago também pelo parecer. Eu ouso discordar do doutor Ramon em alguns pontos que ele colocou lá. Eu não conheço o conteúdo da decisão proferida na 5ª Câmara, mas acho que nós não estaremos vinculados a ela, mas, em princípio. Também não concordo com o ponto do doutor Ramon no que diz respeito à questão de produção tardia de prova. Acho que aqui a gente tem um pouco mais de flexibilidade em relação à busca da verdade material, mas, de qualquer forma, como a doutora Daniela já colocou em seu voto e também acompanhando tudo que o doutor Samuel colocou, eu vou acompanhar a doutora Daniela. Perfeito. Então, vou encerrar os debates. A doutora Daniela precisa confirmar o voto. Confirmado o voto. Encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram e iniciando a votação. Então, como já apresentado anteriormente, acompanhei a doutora Daniela, o doutor Faisal também acompanhando a doutora Daniela, relatora do caso. Então, ficou recurso ordinário conhecido e não provido, e recurso de ofício conhecido e parcialmente provido, para restabelecer o item 5. Então, a partir deste momento, encerrando votação e julgamento do AIM 411, 49 e 44, WSP, Logística, Distribuição e Importação de Motopeças e Bicipeças Limitada. Julgamento encerrado, doutora Jéssica. Muito obrigada. Bom trabalho para os senhores. Bom final de semana. Bom dia, obrigado. Até mais. Temos, na sequência, Matheus Policarpo Ferraz Eireli, o AIM 411, 5462, recurso misto do doutor Ramon.
acredito que não tenha sustentação oral, pelo menos não consta aqui no relatório, e também não consta mais ninguém aqui na nossa sessão, né? Então, podemos ir ao relatório e ao voto, doutor Ramon. Posso editar, presidente, por favor? Aqui ele me dá ainda a opção de você registrar o voto, e acho que na sequência eu consigo liberar para... Já está liberado aqui, já estou editando. Tá, já tá? Ah, perfeito. Já. Esse processo havia sido distribuído a mim, eu não lembro dele. Foi mesmo. Mas acho que você fez uma diligência, acho que, se não me engano. Tá. Nessa aí me surgiu uma dúvida. Nessa hipótese, o senhor já se manifestou nesse processo, está impedido, é isso? Não. Não? Novo julgamento, Ah, tá. Não foi decisão de mérito, né? Eu já registrei, presidente. Posso fazer a leitura? Claro, perfeito. São 3 itens de acusação. O primeiro deles é falta de recolhimento por meio de guias de recolhimento especiais, no montante de 1.700.000 aproximadamente, devido antecipadamente na entrada do Estado de São Paulo de mercadorias procedentes de outras unidades da Federação sujeita a ST, relativa às operações próprias, no item 1. No item 2, creditar-se indevidamente, no montante de 1.300.000 aproximadamente, referente à entrada no Estado de São Paulo de mercadorias procedentes de outras unidades da Federação sujeitas ao regime de substituição tributária também, que deveria obedecer a disciplina do artigo 426-A. E no item 3, a prática de deixar de escriturar no período de 2015 a 2016, 5 notas fiscais, no valor de R$ 64.200 aproximadamente, operações não tributadas. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto, na medida em que nós não temos sustentação oral. Bom, preliminarmente, cabe analisar, é possível inferir que foram respeitados os princípios da ampla defesa do contraditório, então não há problemas formais com relação ao auto. Quanto ao item 3.3, a autuada não contesta as acusações, motivo pelo qual considera incontroversos fatos narrados, embora considere provados pelos registros fiscais de entradas e mercadorias, nos quais não constam as notas fiscais mencionadas no relatório. Por conseguinte, julgo procedente a acusação do item 3.3. Quanto ao item 1.1, o dirigente julgador de primeira instância acolheu os argumentos do contribuinte em sede de defesa, julgando parcialmente procedente a acusação nos seguintes termos. Trago aqui o julgamento de primeira instância. A douta representação fiscal, em seu parecer, corrobora o entendimento do julgador nos seguintes termos. É uma questão referente a mercadorias mussarela, que não se enquadrariam na NCM de substituição tributária. Foi uma alegação do contribuinte, o julgador de primeira instância acolheu, e a representação fiscal, em seu parecer, em recurso de ofício, corrobora. Item 17. Corrobora o entendimento do julgador a qual, ao passo que o queijo mussarela constante da acusação não se enquadra na descrição do artigo 313W do RICMES, que trata de requeijão e similares, motivo pelo qual mantém a decisão quanto a este item, julgando parcialmente procedente, na medida em que, conforme bem observado pelo julgador, em relação aos produtos oriundos do Estado de Santa Catarina e Paraná, em que as operações para o efeito de substituição tributária estão vinculadas aos protocolos ICMS 119/2012 e 108/2013, conforme demonstrativo juntados às folhas 1673 e 1680 pelo autuado, não constam dos autos provas de que o ICMS-ST tenha sido recolhido pelos remetentes,
bem como também não se comprova que os remetentes estão regularmente inscritos no cadastro de contribuinte do Estado de São Paulo, de acordo com as cláusulas 6ª e 5ª dos referidos protocolos. Ademais, não há nos autos comprovação de retenção antecipada e o pagamento do imposto que se faz por meio de guia de recolhimentos especiais. Observe que o julgador já havia afastado da acusação algumas mercadorias, que ultrapassavam a restrição do artigo 313-W, parágrafo 1º, item 3, G, I, J e 1.1, que remete à substituição tributária de embalagens inferiores a 1 kg. Igualmente, o próprio auditor autuante, em resposta à diligência, notou duplicidade de valor referente aos itens 230 e 231 do DDF, solicitando sua exclusão. Nada obstante, quanto aos 7 itens restantes classificados no código NBM-SW 04.01, a acusação será mantida em fase da previsão legal da portaria CAT 83, de 21 de 7 de 2015. Por conseguinte, mantém a decisão que julgou parcialmente procedente a acusação do item 1.1. Quanto ao item 2.2, em consequência da retirada dos produtos da acusação do item 1.1, não deve subsistir a acusação de crédito indevido na medida em que, conforme decidido, não estariam sujeitos ao regime de substituição tributária, motivo pelo qual não se opera o creditamento indevido. Por conseguinte, mantém a decisão que julgou parcialmente procedente a acusação do item 2.2 do AIN também. Pelo exposto, concluo que assiste razão ao julgador ACO, devendo ser reduzido o débito fiscal nos tocantes aos itens 1.1 e 2.2 e mantido integralmente o 3.3. À vista do exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, que reduziu os itens 1.1, 2.2 e manteve o item 3.3 do AIN 415-4629 de 14 de 11 de 2018. É como eu voto, presidente. Perfeito. Entendido. Parabenizo pelo voto, doutor Ramon. Eu estou dando uma olhada ainda na decisão de primeira instância e se os demais quiserem discutir, fiquem à vontade. Eu parabenizo o doutor Ramon e também estava acompanhando aqui o voto e vou votar com o doutor Ramon. Doutora Daniela, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. O doutor Tiago está aqui, né? Ele não aparece para mim. Tá. Estou, presidente, estou presente. Eu preciso resolver uma intercorrência aqui, é coisa rápida. Tranquilo. Eu estou terminando de ler o voto, doutor Samuel. Desculpa, doutora Daniela.
Essas questões de NCM são sempre controvertidas, não é, doutor Ramon? E ao final o que resolve a questão aqui é a solução da questão do NCM. Acompanho o voto, doutor Ramon. Parabéns pela análise. Tinha sido bastante debatido já, né, em primeira instância, e o julgador agiu muito bem na exclusão de alguns itens, inclusive esse que restou aí. Perfeito. Eu também estou satisfeito, doutor Ramon, eu vou acompanhá-lo. Então, a partir deste momento, encerrando os debates, verificando o quórum. Todos confirmaram, iniciando a votação. A doutora Daniela. Todos votaram e, por unanimidade, acompanhando o doutor Ramon, relator do caso. Então, conhecendo o recurso ordinário e negando o provimento, e conhecendo o recurso de ofício e também negando o provimento. Então, encerrando a votação e julgamento do AIN 411-5462, Matheus Policarpo Ferraz Eireli. Agora, não temos mais nenhum processo, todos com situação encerrada. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 8 de abril de 2022. Oswaldo, por favor, pode encerrar a gravação.